Dentro de alguns minutos iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. União e solidariedade em torno da divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar. Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite. Que bom estar com vocês nesse sábado maravilhoso para mais uma palestra pública com um tema maravilhoso. Em primeiro lugar, vamos agradecer a todos vocês que estão aí presentes, nos assistindo, ouvindo essa mensagem de Cristo. E também agradecer aos nossos companheiros, Web TV Espírita, do Espírito de Araruama, Rio de Janeiro, e também a nossa TV Espírita Nosso Lar, de Vitória do Espírito Santo, de Vitória da Conquista, perdão. Solta uma vinhetinha dos nossos companheiros. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Isso aí. Esse é um dos nossos parceiros que nós transmitimos nossa programação, fazemos esse intercâmbio. Enfim, são mais um divulgador da mensagem da doutrina espírita. E para a gente começar, vamos soltar uma prece-oração ao mesmo tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim.
paz sempre e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, meus irmãos. Começamos a noite de sábado maravilhosamente com essa linda prece, né? E ainda mais cantada pela nossa irmã Elizabeth Lacerda. E, para começar a nossa política do nosso canal, sempre dando chances a novos palestrantes, né? São eles que logo, logo estarão aí por todos os centros, levando a mensagem do nosso querido Evangelho. Hoje, o nosso prazer é com Mariana Mello. Mariana é estudante da Núcleo de Assis, foi voluntária também da nossa FEJA, enfim, já é uma lutadora aí da causa espírita. Mariana, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, boa noite a todos. E a nossa palestra de hoje, o tema será Buscais e Achareis. Mariana vai nos dizer como é que faremos. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. E com você, o canal é seu. Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Estou muito feliz com o convite, né, da TV União Espírita. E eu gostaria de compartilhar, conversar com vocês hoje um pouquinho, né, para que a gente consiga, então, falar de Jesus, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o Buscai e Achareis. Esse capítulo ele vai trazer, né, já no seu início, né, uma passagem de Mateus, onde ele vai falar da seguinte forma: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem. Então, essa passagem, como eu falei, é de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. E essa passagem, né, ela vai trazer para a gente a questão do trabalho, né, e vai trazer também para a gente a questão do progresso, né. Então, a gente observa que, do ponto de vista terreno, a máxima, né, que a gente vê, buscar e achareis, ela é muito parecida com outra, que é o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, né? Então, justamente,
são dois princípios que nos são apresentados, que é a lei do trabalho e a lei do progresso, né? Quando a gente fala na lei do trabalho, né, o que é que essa lei vai trazer para a gente? Ela vai trazer para a gente o conhecimento do que a gente pode... porque... Vamos começar de novo. O trabalho, o que é que ele traz para o homem, né? O trabalho, ele supra as necessidades básicas do homem. Então, por meio do trabalho, a gente vai morar, a gente vai ter condições de pagar nossa moradia, nossa vestimenta, nossa comida, né? Mas, para além disso, o trabalho, ele também vai dignificar o homem. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir útil, né? Então, ele traz para o homem a noção de disciplina, né? A lei do trabalho traz para o homem essa noção de disciplina. Já a lei do progresso, né? Ela vai trazer para o homem a noção da perseverança, né? A noção do trabalho também, né? Da importância da evolução espiritual. Então, eu trago para a gente, para que a questão 766, né, do Livro dos Espíritos. Não está aparecendo a apresentação, Mariana, desculpa. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho que ficar com essa tela aqui assim? É isso? Porque eu não fiz nada para... Tá aparecendo agora, né? Cadê? Foi? Foi. Então, a questão 766 do Livro dos Espíritos, ela pergunta assim: por que o trabalho se impõe ao homem? O trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ou seja, sem o trabalho, o homem permanecerá sempre na infância quanto à inteligência. Então, a gente observa que o trabalho, ele tem essa característica, né, de ser uma expiação, mas ele também vai desenvolver a nossa inteligência, né? Então, todo o trabalho, ele traz um produto para a sociedade, que é um bem ou um serviço, né? Mas ele também desenvolve as aptidões intelectuais do ser humano, que vai levar ao progresso da humanidade, certo? Então, o homem, naquele seu desejo sempre de se melhorar, ele vai fazer descobertas, ele vai se incentivar em fazer pesquisas, e dessa forma ele vai aperfeiçoar a ciência e fazer também o seu desenvolvimento moral. Porque todo o progresso intelectual, todo o progresso da inteligência, leva também a um progresso moral. Então, já no próximo slide, a gente vai verificar uma outra questão, que eu já tinha até falado um pouco com vocês, né? O que é que a lei do trabalho vai fazer? Vai nos auxiliar no desenvolvimento da perseverança, disciplina e a ordem. Já a lei do progresso vai auxiliar no desenvolvimento dos nossos desenvolvimentos nobres, né, como a sinceridade, coragem, esforço, né? E a gente já traz para o próximo, que é justamente a próxima questão que eu coloquei do Livro dos Espíritos, que é a 180, que Allan Kardec vai perguntar assim: mas como é que pode esse progresso intelectual, né, que a gente está falando, se transformar num progresso moral, né? E aí, os espíritos, eles vão responder da seguinte forma: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, a partir do momento que eu sei o que é certo e o que é errado, eu tenho, por meio do meu livre-arbítrio, a condição de escolher, certo? E sempre que eu tomo uma decisão, que eu faço uma escolha, se essa escolha for equivocada, então eu aprendo com aquele erro, né? E da próxima vez eu faço diferente. Então é assim que a gente vai aprendendo com as dificuldades. É assim que a cada escolha que a gente vai fazendo, a gente vai vendo o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado.
E a gente vai se desenvolvendo dessa forma, né? Desenvolvendo as nossas aptidões morais, né? Então, outra coisa também interessante para a gente falar sobre o progresso, né? É que esse progresso, ele é constante, né? O progresso, ele não retroage. Então, que a gente queira, que a gente não queira, a humanidade, ela está sempre evoluindo. O que pode acontecer é que eu posso retardar o meu progresso por uma dificuldade minha em mudar, certo? Porque eu me nego a desenvolver a minha caridade, a perdoar, a ser mais humilde, né? Então, quando eu me nego, né, a mudar, a me transformar, eu retardo o meu progresso. Mas o progresso é sempre uma constante, né? E se a gente passar para o próximo slide, o próximo, esse daí, a gente já conversou sobre ele. A gente observa também que o progresso, ele está diretamente relacionado à reencarnação. Por quê? Porque se toda vez que a gente passasse aqui na Terra, né, a cada reencarnação que a gente tivesse, o que é que acontece? A gente vai adquirindo conhecimentos e habilidades, né? Se quando a gente desencarnasse, isso também fosse com a gente, quando a gente voltasse, a gente teria que aprender tudo de novo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Cada vez que a gente volta com a nossa bagagem, né? Com algumas aptidões, que são as chamadas aptidões inatas, né? É claro que a gente tem o esquecimento, o véu do esquecimento, então a gente não se recorda 100% de tudo, né? Mas cada reencarnação, ela vem juntamente também com as nossas qualidades e com aquilo que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, né? E aí, o que é que a gente observa? A gente observa que, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, buscai e achareis, o que é que significa? Significa, pede a luz, que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pede forças para resistir ao mal e as terei. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Então, a gente observa que tudo está centrado no pedido, né? Mas o que seria esse pedido? E aí, passa para o próximo slide, por gentileza. E a gente vai observar que o pedido, ele é sincero, né? Ele tem que ser sincero, na verdade, vindo do coração. Ou seja, a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, uma fé robusta. É uma fé que não é vacilante. Então, quando a gente pede, quando a gente vai orar, a gente tem que fazer isso com sinceridade, né? Então, a foto aí que eu coloquei para vocês é de uma pessoa ajoelhada, né, olhando para o horizonte. Mas é necessário ficar de joelhos? Não necessariamente, né? Contanto que seja sincera e que venha do seu coração, né? E que você esteja sintonizado verdadeiramente com a espiritualidade, né? A questão de ficar de joelhos não é uma obrigatoriedade. Mas qual seria essa razão de pedir? Porque a gente sabe que Deus, princípio inteligente do universo, causa primária de todas as coisas, ele sabe tudo sobre a gente, né? Que ele não precisa ser lembrado de nada, né? Ele conhece as nossas necessidades. Então, por que do pedir, né? Qual seria a razão desse pedir? A razão desse pedir, na verdade, ela vai demonstrar a nossa humildade, né? Então, com o pedido, a gente demonstra a nossa humildade, né? Para que a gente tenha, então, condições de receber essa graça divina, né? Isso por quê? Mas além dessa questão do pedir, né, ele não fala só no pedir, ele também vai falar buscar e bater, né? Dentro da passagem, ele não fala só no pedido, ele também fala no buscar e no bater. Porque a gente sabe que quando a gente pede, a gente obtém. Quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente bate na porta, a porta abre. Então, não é só o pedido sincero vindo do coração que a gente viu agora. A gente também precisa buscar essa ajuda. A gente também precisa fazer a nossa parte, né?
Deus está sempre disposto a nos ajudar, mas a gente precisa ir até Ele. Ou seja, muitas vezes a gente acha que as coisas vão simplesmente acontecer, né? E não precisa do nosso esforço, mas isso não é verdade, né? A gente precisa sim se esforçar. Geralmente a gente busca Deus por meio do amor ou da dor, né? Então a gente vai ao centro espírita, tem contato com a religiosidade ou pelo amor, porque dentro da nossa família isso já existe, né? A nossa família nos coloca na religião, né? Ou pela dor. Então, você passa por um problema difícil, por um sofrimento, e você busca aquele refúgio na espiritualidade, na tentativa de superar aquele momento difícil, né? Então, na verdade, a gente também precisa entender que com relação aos problemas, com relação às nossas dores, os nossos sofrimentos, né? A gente precisa entender que o quê? A gente precisa aceitar que tem o problema e que precisa de ajuda. Porque, na maior parte das vezes, a solução para os nossos problemas, ela está dentro de nós mesmos. O próprio Evangelho, ele traz as causas anteriores, né? E as causas atuais das nossas aflições, né? E quando ele fala dessas causas, tanto as anteriores quanto as atuais, ele vai dizer assim, a nossa dificuldade, muitas vezes, ela está nas pessoas com quem a gente se relaciona, nas decisões que a gente toma na nossa vida, né? Então, é o perdão não dado, é o orgulho, é a implicância, é a falta de paciência, é a indisciplina. É aí que a gente cria os nossos problemas, né? Então, a mudança, né? A transformação nossa seria uma solução para esses problemas, né? Se a causa desse problema não está na minha reencarnação atual, né? Então ela vem de uma expiação de uma vida passada, né? Mas da mesma forma, eu tenho a solução, né? A solução é eu entender que eu preciso me transformar, né? Eu preciso mudar para que o outro mude, para que a situação mude, né? Em busca de ser uma pessoa melhor, certo? Em busca da chamada reforma íntima, que a gente vai falar também aqui um pouco sobre ela. Então, também existe uma frase que diz assim, que o sofrimento, que a dor é para todos, né? Mas o sofrimento é opcional. Então, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, que são diferentes, né? Mas todos temos. Ninguém está imune a isso, né? Mas a forma como eu lido com esse problema, né? O sofrimento é que vai ser opcional. Porque tem pessoas que conseguem superar tão fácil, né? Porque elas vão ter dentro delas esse suporte, esses mecanismos, onde elas podem acessar, né, para solucionar os seus problemas. É importante também a gente entender que tudo na nossa vida, né, por sermos todos espíritos, né, tudo na nossa vida é vibração. Então, quando a gente melhora a nossa vibração, né, a gente consegue encontrar soluções mais fáceis para os nossos problemas. A gente consegue ter uma vida mais pacífica, né? E aí, a gente vai ver um pouquinho isso aqui mais na frente. Dentro ainda desse capítulo, existe um subtítulo que vai ser esse que eu coloquei aí, que é o não vos afadigueis pela posse do ouro. Ou seja, a fadiguez é no sentido de ansiedade aí, né? Então, não vamos ser ansiosos apenas por possuir o ouro, né? E a passagem, ela vai relatar o seguinte. Também é uma passagem de Mateus, que vai relatar o seguinte. Não vos afadigueis
por possuir ouro ou prata ou qualquer... Peraí, que está cortando aqui para mim. Ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado, né? Então, isso aí é uma passagem, né? Jesus falando também com os discípulos, né? Que quando eles fossem pregar, né? Quando eles fossem transmitir a palavra de Jesus, a palavra do Mestre, eles não precisavam se preocupar em levar muitas coisas, porque aqueles que escutassem a palavra e que se identificassem com ela, eles iam auxiliar, né, aqueles discípulos, porque sabiam que eles iam viajar e iam sair peregrinando, né? Então eles iam ser auxiliados. Então eles não precisavam ter essa preocupação. E aí continua a passagem que fala: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procura saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudeia assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se ela não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não queira receber nem escutar, sacude, ao sair desta casa ou cidade, a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Então, a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Então, o que é que essa mensagem está querendo trazer para a gente? Não acumuleis tesouro na terra, pois são perecíveis. Acumulei-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, a gente não pode dar mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, né? A gente precisa saber sacrificar os bens materiais em prol dos espirituais, né? Então, a gente não pode passar toda a nossa vida só preocupado com o material, né? Então, eu tenho que ter a casa, aí eu tenho que ter o carro, mas agora não é só mais a casa nem o carro, troca de carro todo ano, mas agora eu tenho que ter uma casa de lazer, e a gente sempre vai acrescentando necessidades materiais para a nossa vida, e a gente nunca encontra tempo para focar, né, e também amealhar bens espirituais, né, nossos valores espirituais. Então, a mensagem, ela vai ser justamente... vai ser no sentido de que a gente precisa utilizar o nosso tempo não só preocupado em adquirir o bem material, mas a gente também precisa usar o nosso tempo para adquirir bens espirituais, valores espirituais. E aí, eu trago para vocês o questionamento, né? Como que a gente pode acumular bens espirituais, né? Então, eu trago alguns exemplos do que a gente pode fazer para acumular esses bens espirituais, né? Então, a gente pode fazer a oração, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, orar. Dialogar com as pessoas que moram na nossa casa para resolver as pendências. Em que sentido? Porque muitas vezes a gente começa... A nossa vida é tão corrida que a gente começa a jogar as coisas para debaixo do tapete. E aí, às vezes, um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma mais simples, porque poderia ter sido feito naquela hora, a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E quando a gente resolve conversar, aquilo tomou uma outra proporção, né? Então, é importante a gente manter um diálogo no nosso lar, manter a nossa casa pacificada, né? Manter a energia da nossa casa elevada. Evangelho no lar, outra forma também muito importante, né, que a gente faz para acender essa luz na nossa casa, que vai se conectar diretamente com a espiritualidade, né? Então, fazer o evangelho no lar é importantíssimo, né, para que a gente adquira essa vibração espiritual com bons espíritos, né? Leitura de livro edificante, trabalho voluntário, né? Então, não podemos esquecer da caridade, né? Esse mandamento muito importante deixado por Jesus, né? Que a gente não pode simplesmente dizer que não tem tempo, né? Porque caridade, ela pode ser feita com pouco tempo, né? Ela não exige dinheiro, ela não exige nada material, ela pode ser feita com uma palavra sua, com o seu ouvido, com o seu tempo, né?
Então, sempre existem formas de se fazer, de se trabalhar a caridade. E isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que a gente eleve a nossa vibração. Porque, como eu estava falando para vocês, estamos todos cercados de espíritos, né? Espíritos desencarnados. E somos como antenas, né? Nós sintonizamos com esse mundo que na verdade, é o verdadeiro mundo, né? Que é o mundo espiritual, né? Então, como a gente está sempre em sintonia, a gente vai atrair de acordo com a nossa vibração. Se a gente estiver vibrando baixo, então, eu estou angustiado, eu estou com raiva, eu estou triste, eu vou acabar atraindo para mim também espíritos nessa mesma sintonia. Já se eu vibro numa vibração, mas já se eu elevo a minha vibração, de modo que eu tenho tranquilidade, né? Eu tenho calma, eu sou uma pessoa amorosa, eu escuto o outro, né? Eu tenho empatia, eu vou atrair, né? Sintonizar com espíritos que também tenham essas mesmas características. Então, no momento em que eu tiver um problema ou dificuldade, esses espíritos eles vão ter condições de me ajudar, né? Eles não vão somar com a minha tristeza, né? Eles vão me elevar, né? Vão dizer, mas você consegue, né? Você pode sair dessa situação. Tenha fé e trabalhe, se esforce, né? Porque para qualquer tipo de mudança exige trabalho e esforço, né? É isso que a gente está vendo aqui ao longo dessa conversa. Então, o que é que a gente observa? Que praticando o bem, desenvolvendo as nossas virtudes e combatendo as imperfeições, as nossas imperfeições, nós estaremos edificando o reino de Deus em nós mesmos, né? E isso é muito importante, para que a gente possa, para que a gente possa fazer do nosso coração todo o tesouro divino, né? Então, o nosso tesouro tem que ser o nosso coração, tem que ser as coisas boas que a gente guarda. Na segunda passagem, né, que eu li para vocês lá, trazida por Mateus, né, Kardec ele vai falar de quê? Ele vai explicar que a gente não pode impor a nossa crença, não pode impor a nossa opinião para aqueles que ainda não estão preparados para ouvir, certo? Por quê? Porque muitas vezes os apóstolos iriam bater naquelas portas, né, e as pessoas não iam querer ouvir, né? E aí eles deveriam bater a poeira dos pés e seguir sem ressentimento, né? Então, nós precisamos entender que nem todas as pessoas estão dispostas a mudar. Às vezes as pessoas estão confortáveis da maneira que estão, da forma que pensam. E a gente precisa ter paciência para entender que cada um tem o seu caminho, né? Então, só podemos mudar a nós mesmos, né? Mas o outro, ele precisa do tempo dele. E cada um de nós tem o seu tempo. Vivemos cercados, somos todos diferentes e cada um vai ter o seu nível também moral diferenciado, né? O seu nível espiritual diferenciado. E a gente precisa seguir sem ressentimento, né? Outra coisa, né? Já para finalizar a nossa conversa de hoje, é a questão da reforma íntima. O Espiritismo ele fala muito na reforma íntima, porque ela é essencial para que a gente possa evoluir espiritualmente, né? Agora, a gente sabe que nada cai do céu. É preciso trabalho, certo? É preciso esforço e merecimento, né? A gente só vai conseguir pedir e receber as coisas se a gente tiver merecimento, porque muitas vezes aquilo que a gente está pedindo é algo que seria até prejudicial para nós, né? Então, muitas vezes esses pedidos eles não são atendidos porque ainda não chegou o momento deles serem atendidos, né? Então, tudo vai passar pela análise do merecimento. E essa análise vai ser feita pela espiritualidade que está nos assistindo. Então, a gente tem que aprender a usar o nosso livre-arbítrio sem ferir a nossa consciência, porque é na nossa consciência que está escrita a lei de Deus, né? Então, a gente tem que aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio sem ferir os valores morais de Jesus.
Por quê? Porque se a gente se propõe a seguir essa doutrina de luz, essa doutrina de amor, a seguir com Cristo, né? A gente tem que entender que a gente vai precisar fazer escolhas, né? Escolhas precisarão ser feitas. Nem todo lugar mais eu vou me sentir bem, nem todo ambiente, né? Não são todos os amigos que vão entender. Então a gente vai fazendo concessões e escolhas para que a gente sempre esteja em paz e em sintonia com a nossa própria consciência, né? Com os valores morais deixados por Cristo, né? Que é justamente a questão de você ser menos orgulhoso, menos egoísta, né? Então, ser mais bondoso, mais caridoso, mais generoso, né? Esses são os valores que a gente precisa trabalhar, né? Essa é a reforma íntima que o Espiritismo fala. Então, que nós todos possamos entregar os nossos problemas a Deus, confiando que Ele sempre vai nos ajudar, sem que a gente deixe de fazer a nossa parte. E que Jesus possa nos amparar nessa jornada. Então, obrigada. Ainda tem mais isso. Agradeço. Maravilha. Deixa eu arrumar aqui. Maravilha. Mariana, nossa gratidão. E só para complementar aqui, durante a sua palestra, eu estava observando, né? O trabalho, ele dignifica o homem. E com o trabalho, nossa mente estará ocupada. Nós não vamos pensar tanta besteira. Nós não vamos trazer sujeiras, né, para nossa mente. Isso que é importante. Quanto à riqueza, a gente tem que pensar, aprender, fazer boas ações. A riqueza vai ficar. Nós só levaremos aquilo que aprendemos. Isso que vai nos ajudar. Mas o que o que nós adquirimos de bens materiais, esses ficam. Aí depois fica a briga aí entre os herdeiros, né? Outra coisa também que a sua belíssima palestra, hoje é o dia para a gente começar, né? Não ficar, amanhã, olha, vai adiando, e o tempo vai passando, o tempo não espera. Então, o dia para a gente começar é hoje, né? E falou também do Evangelho no Lar, ele não traz o bem somente para a gente. Quando fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos ajudando a nossa comunidade em volta, nosso prédio, nosso bairro, né? Nós estamos trazendo bons espíritos para o nosso lar, para a nossa redondeza, e isso é muito importante. Eu acho que se você tirar meia hora durante uma semana, vou tirar um dia, apenas uma meia horinha, faz aquela reflexão junto com seus familiares, isso vai deixar harmonizado, né? E logicamente... Verdade, é algo que é tão fácil de fazer, né? E muitas pessoas negligenciam, acabam, né, deixando isso para depois, e é algo que a gente precisa fazer, né? Nós Para perdemos... melhorar nossa vibração e tudo mais. Nós perdemos horas e horas em determinado lazer, por que não? Né? Meia hora no Evangelho, no aprendizado. E também um ponto muito importante, que eu considero também aí, um deles, né, foi sobre o trabalho voluntário. Gente, nós estamos voltando ao presencial. E as casas estão precisando de voluntário. Sem o voluntariado, as casas não funcionam. E onde você mora, aí pertinho de você, vai ter um centro que você vai poder ajudar sem precisar de trânsito, de deslocamento. Então, é só procurar o que fique mais confortável para o seu horário, para a sua rotina, né? Não precisa ser espírita para ser voluntário. Qualquer religião, qualquer seita, enfim, doe um pouquinho do seu amor, doe aquilo que recebemos de graça. E são essas buscas que nós estamos doando
é o título da palestra que nós vamos achar. Quanto mais você doa, mais você acha. Então, É verdade. excelentes colocações, Mariana. Parabéns. Obrigada. Está convidada para próximas palestras aqui no nosso canal. Adorei. Certo? Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradeço. Nós que agradecemos. E posso convidá-la para fazer a prece final? Sim, faço sim. Por favor. Vamos finalizar, né, essa noite de hoje, né, com essa reflexão. Desculpa o nervosismo, gente, eu ainda estou nessa iniciante, né, nessa jornada, nessas conversas, mas o que importa, né, é que a gente faz com amor, a gente faz com coração e a gente faz primeiro querendo se ajudar, porque quando a gente faz uma palestra é primeiro para a gente, né, e o outro é consequência, né. Então, que Jesus possa nos abençoar. Vamos, nesse momento, fechar os olhos, mentalizar a figura de Jesus e dizemos assim: querido Mestre Jesus, obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje, reunidos para falar um pouco do Teu Evangelho, para transmitir a Tua mensagem de amor e de luz. E assim te pedimos, nos dá força e coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Nos concede também muita saúde, muita paciência, que o Senhor possa caminhar junto conosco e assim nos fortalecer a cada dia, a nos melhorarmos, a nos transformarmos, a fazermos a nossa reforma íntima. Fica conosco, Pai, hoje e amanhã, para todo sempre, que assim seja. Não se preocupe quanto aos erros, nós estamos fazendo o programa ao vivo. E não só depende da gente, né? Internet, enfim. E quem nunca errou? Ah, verdade. Verdade. Entendeu? E é errando que a gente vai aprendendo, né? Justamente. Primeiro, olha, está de parabéns por dar o primeiro passo. E o pensamento do canal é isso: convidar vários novos palestrantes, que nem eu falei no começo, dar essa chance e, com certeza, logo, logo estaremos vendo você aí com agenda cheia de palestras. Então, muito sucesso, que Deus te abençoe, continue na doutrina, estudando, enfim. Sim, sempre. Que a espiritualidade sempre, né? É estudar sempre, né? A gente só aprende estudando, claro, né? Então, meus amigos, nossos agradecimentos, um prazer novamente estar com vocês e até a próxima palestra, né? Até a próximo sábado, que Deus há de consentir. E também nossos agradecimentos aos nossos parceiros que estão também transmitindo ao vivo essa palestra. Então, que Deus abençoe. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. TV União Espírita espera contar com sua presença em nossa próxima transmissão. Até lá!